Meu Deus, não fazem isso. Dr. Lucombo, como avalia esta decisão do governo? Justiça fiscal ou agravamento da exclusão geográfica? Bom, para nós penso que representa as duas vertentes. A primeira é que o governo, fruto da situação econômica em que o país se encontra, entende que deve reduzir custos em algumas áreas. E, infelizmente, a área escolhida, que é a retirada dos subsídios para as tarifas da rota Luanda-Cabinda, penso eu que é uma das áreas que até, em vez de ajudar, vai agudizar não só o isolamento não é, da província com o restante do país, mas, sobretudo, vai agudizar a crise econômica que já assola as famílias não é, mbindas e luandenses também, que têm feito dessa rota o meio do ganha-pão. Portanto, eu penso que o governo, antes de retirar esse subsídio, devia, em primeiro lugar, tal como orienta não é, a comunicação que está a rolar ao nível das redes sociais, que devia trabalhar com os dois ministérios, quer das Finanças e dos Transportes, no sentido de procurarem estabelecer se de facto a intenção é retirar de forma gradual os subsídios para essa rota do transporte aéreo para o transporte marítimo. Então devia-se criar essas condições em primeira instância e experimentar que de facto está a funcionar, as pessoas conseguem a mobilidade nessa via, e daí o governo de facto poderia começar a fazer esses cortes. Os cortes não são um problema, até podiam ser positivos se de facto fossem feitos em áreas como aqui já foi apontado. Nós temos de facto dados produzidos sobre as viagens do Presidente da República. Exatamente. Temos também a questão... É daí onde se devia começar. Exatamente. Temos também a questão da vinda da seleção argentina de futebol, Angola, em que os custos calculados até agora rondam mais de 6 milhões de euros. Então, nós temos uma série de áreas onde ainda existem gastos supérfluos por parte do Estado, que devia ter-se apegado, não é? Essa seria a prioridade, porque senão nós, na nossa visão, vamos considerar a medida precipitada, porque não teve em conta a situação econômica em que as famílias fazem uso dessa rota, atravessam, e sobretudo também eu penso que não teve em conta a importância de Cabinda no âmbito econômico do país. Cabinda é uma das províncias que tem dado um grande contributo, não é? Se olharmos pelas empresas que exploram petróleo que estão situadas em Cabinda, então tudo isso deve contar. Por outro lado, também a medida pode, não é, pode ser considerada como uma medida insensível a essa altura, pelo facto de estarmos a viver uma situação de crise econômica em que a população é obrigada a fazer inúmeros esforços para poder se aguentar do ponto de vista social e econômico. Por outra, dizer que se o governo tivesse acautelado todas essas situações, eu penso que está dentro da política governativa. O Presidente da República, segundo a Constituição, tem essa prerrogativa de definir a política governativa do país, não é? E nesse sentido, o que se espera, o que os cidadãos, a sociedade civil e os partidos políticos esperam, que essa definição tenha sempre em conta os objetivos coletivos, os interesses dos cidadãos. Porque pensamos nós que em 2017, quando o Presidente tomou essa decisão, foi fruto de uma avaliação que se fez, que era difícil em função da realidade geográfica de Cabinda, a mobilidade entre mbindas e luandenses e vice-versa. Então, houve essa necessidade de se encontrar e essa política não é só o caso de Angola. Em muitas geografias democráticas ou governativas, os estados, os governos aprovam medidas para subsidiar o subsídio, que é de transporte ou de outros serviços que os cidadãos vão à procura. Portanto, isto aqui até foi uma medida até então, ou melhor, diria que foi uma medida até então muito positiva, só que ao ser revogado sem antes criar as devidas condições, isso vai impactar negativamente, quer no processo do desenvolvimento da economia local, quer no processo da dinamização do turismo, que também tem sido uma das questões que dá alguma receita ao povo de Cabinda.
Enfim, penso que, pronto, o governo devia, de facto, ter um pouco mais de calma nesse sentido, organizar primeiro a casa, tomar as medidas necessárias e depois poder decidir. Muito bem. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega à praça,